Fala galera, beleza? Aqui é o professor Jonatas Braga, eu estou de volta aqui gravando vídeo para vocês e hoje eu vou falar de um assunto muito importante que para quem ainda tem dificuldade para estudar filosofia e sociologia. São duas disciplinas que muita gente não sabe nem por onde começar quando se fala em estudá-las, né? Então eu decidi apresentar para vocês aqui algumas formas, alguns métodos para estudar filosofia e sociologia. Eu vou começar por filosofia. Eu penso que existem duas formas essenciais para estudar filosofia. Dois jeitos que podem te ajudar bastante. O primeiro é estudar a história da filosofia. Aí, para ficar mais fácil, você divide a filosofia em períodos. A filosofia antiga, a filosofia medieval e a filosofia moderna e depois a filosofia contemporânea. Então, você, a partir dessa metodologia, você vai estudar os principais autores em cada um desses períodos. Inclusive, eu tenho um vídeo, um resumão sobre a história da filosofia. Um resumão mesmo, né? Eu só falei as principais características. Então, é importante você entender que dentro de cada período haverão preocupações específicas da filosofia, haverão ideias relevantes, produções filosóficas aí que vão impactar várias gerações. Então você vai lá na antiguidade estudar a filosofia entre os gregos, depois você vai estudar a filosofia medieval, depois você estuda a filosofia entre a modernidade, ali discutindo aspectos relacionados ao Renascimento, ao antropocentrismo, iluminismo. Depois você vai para a contemporaneidade, discutir temas variados aí como o próprio existencialismo. Então, esse é um método de estudo da filosofia, estudando a história da filosofia, ok? Você vai ao longo da história identificando quais correntes filosóficas, quais ideias, quais reflexões tiveram um grande impacto, tudo bem? Outro método para estudar filosofia é dividir a filosofia em áreas. Então você pode pegar as áreas e ver quais filósofos em cada área tem mais destaque, quais filósofos em cada área você deve dar mais ênfase. E aí, como a maioria do público que me acompanha aqui no canal estuda direcionado para o Enem e os demais vestibulares, eu vou apresentar aqui para vocês as principais temáticas, ok? Então, no âmbito geral, assim, quais temáticas você tem que se preocupar? Conhecimento, ética e política. Essas três grandes áreas. É claro que dentro de cada uma dessas áreas haverão várias ramificações, né? Você vai estudar numa perspectiva muito mais aprofundada. E aí, por exemplo, você vai estudar política. Então é indispensável você estudar a teoria de Nicolau Maquiavel, estudar a reflexão dos teóricos contratualistas como Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, né? Então, você vai estudar filosofia moral, que é a mesma coisa que ética. Então, é importante você estudar Aristóteles, estudar a filosofia dos epicuristas, estudar filósofos como John Stuart Mill, Jeremy Bentham. Então, são autores que vão debater e refletir sobre ética. Kant também fala sobre ética. E o conhecimento. Aí você vai ver discussões sobre a ciência, sobre o conhecimento humano, sobre os métodos científicos. Por exemplo, lá na antiguidade você tem que estudar a discordância entre Aristóteles e Platão. Isso é muito importante, você tem que dar uma ênfase nisso, tudo bem? Então, estudando temáticas, você tem que separar, agrupar os autores dentro daquela perspectiva. E é até interessante porque às vezes a gente pega um filósofo que ele estudou vários assuntos, igual Aristóteles. Mas o que eu devo priorizar em Aristóteles para o Enem? Ou para um vestibular, como a Federal de Uberlândia, ou dentre outras aí. Então, você tem que fazer o quê? Pegar esses assuntos e identificar esses assuntos dentro da produção filosófica desses autores. Por exemplo, você vai pegar Aristóteles, como eu citei, aí você vai ver a reflexão de Aristóteles sobre ética, a reflexão de Aristóteles sobre política e a reflexão de Aristóteles acerca do conhecimento. Ficou claro? Acostumado a perguntar, ficou claro? Então, essas são as duas formas, dois jeitos da filosofia. Você pode estudar e identificar aí qual é a melhor forma para você. E, inclusive, se você tiver outro método que você gosta, pode colocar aqui nos comentários e aí a gente vai discutindo, lendo e eu vou respondendo vocês e dando todas as indicações, tudo bem? Vou deixar também na descrição do vídeo um cronograma de estudo pautado aí nos autores organizados cronologicamente. Aí você pega o autor, analisa esses pontos e anota nesse cronograma se você aprendeu ou não, qual ponto você tem que priorizar mais, etc.
Agora, e em sociologia? Como estudar sociologia? Para o Enem, você tem que dividir a sociologia em dois momentos. A primeira, sociologia clássica, e o segundo momento, a sociologia do ponto de vista temático, a análise da sociedade na perspectiva dos sociólogos. Então, no ponto de vista da sociologia clássica, você tem que estudar o quê? Auguste Comte, pai da sociologia, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Então, são os clássicos do pensamento sociológico. Agora, quando você for estudar as temáticas, você tem que levar em consideração assuntos como política, cidadania, tudo aquilo que vai envolver política e cidadania, ok? Economia, aí você vai estudar também o mundo do trabalho, estudar movimentos sociais, globalização, cultura. Então, a sociologia é um pouco mais aberta, mais ampla. Então, você vai pegar todas essas temáticas, né? As temáticas têm mais incidência nos vestibulares, e estudar. Então, primeiro você estuda os clássicos, depois você estuda as temáticas na perspectiva dos sociólogos, não só dos clássicos, mas de outros intelectuais. Qualquer dúvida, é só deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e ajudar esse projeto a continuar crescendo. Muito obrigado, galera. Valeu!